Bom, se você chegou nesse vídeo, é porque você decidiu continuar entendendo e se interessou em acompanhar essa linha do tempo do Pedro. Eu preciso dizer algumas coisas. Primeiro que eu não sou uma pessoa, eu não sou uma profissional da área. Então, toda a minha visão é a visão de mãe de uma criança que está no espectro autista de grau 1. Então, assim, obviamente, quando eu desconfiei que poderia haver algum tipo de condição especial nele, eu fui atrás de materiais, eu fui atrás de pesquisar, de entender, mas quem dá laudo, quem diz se é, se não é, são os profissionais da equipe multidisciplinar, que são neuropediatras, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos. Então, toda essa equipe multidisciplinar que chega ao diagnóstico. Então, tudo que eu estou dizendo aqui foi porque o meu filho, no nosso caso, ele passou por essas etapas do processo, mas não necessariamente todas as vezes que acontecem são da mesma forma, ok? Então, deixando claro que eu não sou uma profissional da área, tá? Então, primeiro, gente, autista não tem cara. Autista não tem cara. Existem muitos estereótipos, né, em relação às pessoas que estão no espectro autista, e justamente por causa da falta de informação, as pessoas pensam que todos os autistas se comportam da mesma forma. E não é assim. Primeiro, não é assim porque são indivíduos diferentes. Então, como são indivíduos diferentes, têm gostares diferentes, têm pensares diferentes, têm agir diferentes, têm uma infinidade de coisas que nem sempre são inerentes à condição. Às vezes é uma questão mesmo de personalidade e de modo de ser. Porém, o autismo tem, agora, nesse momento, ele tem 3 graus, né? Que é o grau 1, grau leve, né? Que normalmente o diagnóstico não é cedinho, é um diagnóstico mais, ele é um pouco mais tardio, eu já vou explicar o motivo. O grau 2, que é quando a criança já desde pequenininha apresenta alguns sinais que devem ser observados. E o grau 3, que é aquele grau mais severo. Como eu só tenho a experiência do meu filho, eu vou falar exclusivamente do meu filho dentro do grau 1 e de toda a minha percepção da vida dele como mãe de uma criança autista grau 1, o que antigamente recebia o nome de síndrome de Asperger ou Asperger. Hoje em dia essa nomenclatura não existe, ela foi incluída no transtorno do espectro autista, que tem o CID F84.0, e foi categorizada dessa forma. Então seria como grau leve, moderado e severo. Grau 1, 2 e 3. Meu filho, Pedro, está no grau 1. Por que eu disse que o diagnóstico é tardio, em via de regra, no autismo de grau 1? Assim, não, eu não disse... Bom, eu disse via de regra, mas como eu disse, eu estou falando sobre a minha percepção. E quando eu conversei com a psiquiatra, ela falou que é, sim, um diagnóstico que demora um pouco mais. Pedro não teve nenhum tipo de comprometimento verbal. Ele sempre falou... Ele falou no tempo que ele deveria falar. Falou cedinho. Você não quer dormir, não? Quer dormir, não? Não. Não? Quer dormir, não, filho? Não teve comprometimento físico, né? Então, ele andou no tempo certinho. E ele não teve comprometimento cognitivo. O que é o comprometimento cognitivo? Ele sempre respondeu às tarefas, às atividades, a tudo o que se encaixava na idade dele. De acordo com cada grau de aprendizado, de acordo com os anos, ele foi sempre correspondente à idade dele. Então não teve nenhum tipo de atraso. Muito bem, meu amor! Quando ele tinha 5 anos, até os 5 anos de idade dele, ele trocava só 2 letras. Ele falava muitas palavras, ele sempre foi uma criança muito falante,
mas ele trocava duas palavras não, duas letras. Ele não falava o R do aranha e ele não falava o L. Então ele falava piuito, sabe? Ele não é que ele trocava, ele suprimia, ele não falava essas duas letras. Mas eu levei na fonoaudióloga e em 5 sessões ele aprendeu a falar essas letras e a fala dele ficou perfeita. Então, o único comprometimento dele na fala foi esse. Pedro nunca teve questão com socialização. Sempre foi uma criança sociável, desde pequenininho, desde bebezinho, nunca foi de estranhar ninguém. Sempre foi uma criança tranquila. Ele não tinha a questão de não olhar. Não, a gente chamava, ele respondia. Eu até vou colocando uns videozinhos aqui dele enquanto eu estiver falando, porque fica melhor para visualizar de acordo com o tempo que foi passando. Nunca teve problema de se relacionar com ninguém. A fala foi até bem rápida, assim. E eu comecei a perceber que tinha algumas questões com ele que eram um pouco diversas quando, com 1 ano, e acho que ele tinha 1 ano e 8 meses aproximadamente. Eu procurei esse vídeo pela internet inteira e não encontrei. Mas com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, o Pedro sabia mais de 40 logomarcas. Só de olhar logo ele sabia o que era. Ele tinha 1 ano e 8 meses aproximadamente. Ele não só sabia falar, como ele sabia identificar só de ver. Então isso já era uma coisa que, claro, a gente morre de orgulho, a gente vê o nosso filho. A gente fala, olha que lindo, meu filho, sabe tanto, sabe tudo, não sei o quê. Ali, ele apresentava o primeiro hiperfoco. E isso só fui entender depois que a possibilidade dele estar no espectro autista começou a aparecer como uma possibilidade. Então, o primeiro hiperfoco dele, eu posso dizer que foram as logomarcas. Ele via a propaganda na televisão, ele já capturava e depois ele falava. Aparecia a propaganda, ele falava. Tanto, ele via, a gente botava assim, pegava no Google, ia botando as marquinhas assim, ó, e ele ia falando tudinho. E jingles também, sabe, de campanha publicitária, ele também sabia. E ele era muito pequenininho ainda. Eram muitas marcas. E nesse momento, hoje eu sei que foi o primeiro sinal de hiperfoco que ele teve. Pedro nunca foi uma criança de empilhar, enfileirar, organizar por cor. Ele nunca teve isso. Ele nunca foi de brincar com coisas repetitivas e de formas diversas, por exemplo. Tem muitas crianças que têm autismo grau 2 que desde pequenininhos gostam muito de carrinho, mas gostam de brincar com o carrinho de cabeça para baixo, girando as rodinhas. E passariam horas ali girando as rodinhas. Hélice de ventilador ou de helicóptero, tudo que gira são coisas que normalmente quando as crianças passam muito tempo brincando com um brinquedo, com uma função diferente da que é o brinquedo, já é uma coisa que a gente pode ligar um sinalzinho aí para começar a observar. Pedro nunca teve isso. Nunca empilhou, nunca organizou por cor, nunca enfileirou. Ele não tinha as estereotipias, o que são as estereotipias? São os movimentos involuntários que as crianças fazem para se regular. Então, algumas crianças estalam o dedo, outras piscam muito assim. Pedro não tinha nada disso. Eu achava. Hoje, que essa condição está presente na nossa vida, eu vejo vídeos antigos e eu já consigo capturar coisas que ele já mostrava, mas era muito sutil. Não era suficiente para me acender nenhum sinal de alerta. Antigamente, os barcos chegavam com as mercadorias e tinham que passar por fiscalizações. E todas as mercadorias tinham que ser pesadas para serem distribuídas. O mercado europeu é a maior feira da América Latina. E aí, elas são divididas por categorias. As categorias são frutas, comidas, artesanato, temperos, farinhas, etc. Principalmente por ele ter sido sempre uma criança muito tranquila e muito sociável. Então, como a gente tem essa tendência de achar que não, a criança é autista, então ela não é sociável. Não, gente, isso não existe. Existem sim os autistas que têm problemas sérios de socialização. Existem os autistas que não têm problema de socialização. E existem também os autistas que têm problema de socialização, mas que com todas as terapias adequadas, eles conseguem ter uma vida mais próxima do normal possível. São coisas que eles aprendem a regular.
Eles aprendem a se adaptar de uma certa forma para viver bem, para viver de forma tranquila. Então, como o Pedro nunca teve esses sinais assim que me acenderam luzes tão cedo, então o tempo foi passando e eu realmente não tinha nada assim que me fizesse desconfiar de nada. Só que aí ele tinha problema de se alimentar, né? Não era tudo que ele comia, então dependendo do que eu desse pra ele comer, ele não comia de jeito nenhum. Mas eu tenho transtorno alimentar seletivo, né? Que se chama transtorno alimentar restritivo e evitativo. Então eu pensava que talvez ele pudesse ter também. Já que eu tenho, achei que ele pudesse ter também. Então isso também não me acendeu nenhum tipo de alerta. Vocês percebem que são sinais bem sutis, que hoje que eu sei a condição dele, eu consigo, né, juntar todos eles e pensar, bom, desde aquele momento algo já se apresentava. Mas como ele não tinha os sinais clássicos e os sinais que são mais divulgados, eu nunca desconfiei que poderia ser isso. De verdade, nunca desconfiei. Aí o tempo foi passando e ele mostrou mais um hiperfoco. Ele conheceu um personagem chamado Ben 10, que é um super-herói, uma criança super-herói, e ele era apaixonado por Ben 10. Mas ele era apaixonado de uma forma que ele não queria ver outra coisa, ele não queria fazer outra coisa. Ele só falava sobre Ben 10, ele só queria se vestir como Ben 10. Tudo dele girava em torno do Ben 10. Eu achava que era gosto. Ele gosta muito do Ben 10. Então, teve um momento na minha casa que a minha casa parecia um museu do Ben 10, assim. Tudo que você podia imaginar do Ben 10 tinha aqui. A gente é mãe de primeira viagem, só tem um filho. Ele é o único neto, por parte de pai, né? E era o único neto menino pela minha parte. Então, assim, ele foi cercado de mimos, assim, de todos os lados. Nessa fase do Ben 10, chovia coisas, assim. E como as pessoas, como eu sempre fui muito de publicar, né, de mostrar as coisinhas dele, todo mundo sabia que ele gostava do Ben 10. Então, quando eu tinha que dar um presente, quando eu tinha que fazer algum agradinho pra ele, era sempre o Ben 10. E eu tinha um museu do Ben 10 aqui. Mais um hiperfoco se apresentando ali naquele momento. Ele sempre teve uma coisa de, quando ele tá muito feliz, ele pula. Ele dá muitos pulinhos, assim. Seguidos. Ele dá vários pulinhos. Uau! Que legal, mãe! E aí? Obrigado, mãe! E aí? E esse quarto aí? Tá lindo! Tá muito lindo! Será que agora você vai querer dormir aqui? Vou. Que show! Tá arrumado? Tá, você vai manter arrumado agora? Uma cama do Ben 10! Viu, filho? Por que você fez Hã? pra mim? Por quê? Porque quando era Natal, a mamãe não tinha te dado presente. O seu presente era o seu quarto do Ben 10. Aí o moço veio hoje montar e a mamãe deu. Você gostou? E eu pensava que era alegria. A gente tá feliz, a gente pula de alegria. Então também nunca pensei que poderia ser algo relacionado ao autismo. Só pula. Sacode as mãozinhas e pula. Tipo, tô muito animado. Sacode a mãozinha e pula. Pra mim era só tá feliz. Se ele tá feliz, eu tô feliz também. Então, nunca foi assim, nada que eu pensasse, bom, isso pode prejudicar ele de alguma forma, vou ver o que é. Nunca, de forma nenhuma. Aí, chegou mais uma questão. O Pedro sempre foi muito literal. Muito literal. Se você fala pra ele, Pedro, deixa eu pensar num exemplo. Por exemplo, ai meu Deus, se eu chegar atrasada no trabalho, meu chefe vai me matar. Ele fala, ele vai te matar? Não, ele não pode te matar. Entendeu?
sempre foi muito literal. A gente sempre tomou um pouco de cuidado com as coisas que a gente falava pra ele, porque ele sempre levou muito a sério. Tudo que era dito sempre era levado muito a sério. E um dia nós estávamos no interior, na casa da minha família, né? E eu chamei ele para escovar os dentes. E eu tenho uma tia que ela tinha acabado de fazer implante dentário. E quando ela me chamou, quando eu chamei ele para ele escovar os dentes, que ele veio, ela falou assim pra ele: olha, Pedro, você tem que escovar o dente, tá? Você tem que escovar o dente, porque senão seu dente vai ficar cheio de cárie, vai ficar podre e vai acontecer isso aqui. Aí ela tirou a prótese na frente dele, assim. Terapia de choque, né? O Pedro passou meses com pavor, verdadeiro pavor de cárie. Pra vocês terem uma ideia, até hoje, ele não fica sem escovar os dentes, de forma nenhuma, porque ele tem medo da cárie. Chegou no aniversário dele, que ele pediu de presente uma garrafa de 2 litros de Listerine, de enxaguante bucal, né? E nós demos, porque ele queria, a gente deu. Tem uma foto, eu vou colocar aqui, a foto dele todo feliz com o presente que ele tinha ganho, o Listerine de 2 litros. Então, assim, tudo pra ele sempre foi muito literal, muito literal. Os vídeos que ele assiste, por exemplo, toda mãe faz tal coisa e briga e não sei o quê. Aí ele vem pra mim e fala: mãe, toda mãe fala que quando na volta a gente compra, que não sei o que não sei o quê. Tudo que ele vê, ele toma como verdade. Se tá escrito toda mãe, é toda mãe. Então, ele não consegue pensar que aquilo ali é uma forma de falar, uma linguagem figurada. Não, pra ele é literal. Falando sobre tudo ao mesmo tempo, mas essas foram coisas que foram se apresentando ao longo dos anos. Não era tudo isso ao mesmo tempo. Foram coisas que foram se apresentando ali ao longo dos anos. Então, de fato, nunca tive como pensar a respeito e nem considerar a possibilidade, não. Só que chegou um momento em que eu comecei a observar a questão da base de comparação. Eu tenho uma sobrinha que tem a idade dele, exata a idade dele. Ela tem 7 meses de diferença, 7 meses mais velha. E nós temos um primo que está no espectro, no grau 2. É um pouquinho mais avançado, né, do que o dele. Esse nosso primo, sim, tinha mania de empilhar, enfileirar, rodar rodinha de cabeça para baixo, girar ventilador, dificuldade de olhar nos olhos, dificuldade de socialização. Tudo isso esse nosso primo tinha. E o Pedro, ele estava no meio do caminho. Ele não estava nem como a prima, nem como o primo. Ele estava no meio, exatamente no meio. Então aquilo ali foi uma coisa que eu comecei a pensar, não considerando mesmo como a possibilidade dele ser autista, mas algo que eu deveria ver, porque tinha alguma coisa ali que precisava de um pouquinho mais de atenção. No início eu pensei que fosse déficit de atenção, porque ele sempre foi muito desligado, assim. Eu falo: Pedro, pega ali, por favor, uma caneta ali na escrivaninha. Ele vai pra isso. Se ele vê alguma coisa no caminho que chama a atenção dele, ele desvia. Aí ele volta. Eu falo: Pedro, mas e o que você foi buscar pra mim? Aí ele fala: o quê? A caneta. A caneta. Aí ele senta, vai pro piano ou vai pro celular e não lembra. Então a professora começou na escola a me chamar com frequência. Ela me chamava sempre pra dizer: olha, Lídia, o Pedro, ele copia do quadro, ele não me dá grandes trabalhos, mas o Pedro tá muito desatento. Ele não tá prestando atenção. Às vezes a gente tá fazendo aquela leitura compartilhada, né, que quando a gente é criança, a gente faz, né, que a professora vê a sua capacidade ali de acompanhar a leitura. E chegava na parte dele, ela percebia que ele não tava prestando atenção. Então eu pelo menos comecei a pensar que ele poderia ter déficit de atenção. Lembrando que por conta dele não ter aqueles sinais clássicos ali. E por ele não ter cara de autista. Então, quando a professora me chamou na escola, eu entrei em contato com algumas clínicas. Só que como nós temos plano de saúde, infelizmente, é um dinheiro que a gente investe e que não tem retorno. Porque simplesmente a gente investe esse valor e esse valor não volta. Porque a gente tenta psicólogo, não tem. Quando tem, é uma consulta de 20 minutos. A gente tenta psiquiatra, os poucos que atendem, se você ligar hoje, você só vai conseguir vaga pro final do ano se conseguir. Isso quando eles não falam assim: olha,
A agenda não está aberta para plano, não tem nem previsão de quando vai abrir. Então a gente realmente precisa ter muita paciência, muita vontade, quando a gente está na rede, tanto na rede pública quanto na rede particular. Então eu comecei a focar na questão da investigação do que ele poderia ter. E cada dia que passava, ele estava mais desatento, a professora cada vez mais me chamando. Ele tinha muita mania de interromper a aula para falar sobre coisas que não tinham nada a ver com o que estava sendo dita. Então, assim, a professora está dando aula sobre algo e ele está pensando em outra coisa e ele interrompe a aula para falar sobre uma coisa que não tem nada a ver. Então aquilo começou a incomodar também os amigos, né? E as professoras, de uma certa forma. Falava, não tinha nada a ver com a conversa, depois dispersava e assim. Foi quando eu comecei a considerar a investigação, né? Ele sempre teve costume de fazer barulho. Sempre fez barulho. Tanto com a boca, imitar, sabe, choro de cachorro. Eu não vou fazer esse barulho, gente. Eu não vou fazer esse barulho. Os barulhos que ele faz. Mas ele sempre gostou muito de barulho. Tudo que é muito barulhento, ele gosta. Tipo, eu não posso dar pra ele levar pra escola a caneta que faz tique, 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 porque se eu der, ele é capaz de ficar horas com a caneta fazendo tique, 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 e atrapalhando todo mundo. Então ele fazia esses barulhos com a boca, palma e pezinho no chão batendo. Sempre fez. Bastante. Ele tem um problema com a coordenação motora fina dele. Isso eu descobri já no começo da investigação. Que a primeira etapa que eu fiz foi a psicopedagoga. Por que eu fiz a psicopedagoga primeiro? Porque nós entramos na pandemia e as aulas dele no primeiro ano de pandemia estavam sendo remotas. Não eram aulas ao vivo, né? Eram aulas remotas, em que a professora colocava o conteúdo na plataforma e ele tinha que acessar aquele conteúdo com aqueles vídeos e desenvolver as atividades que eram passadas. E não acompanhava, de jeito nenhum. Então, eram 2 trabalhos. A professora passava, eu assistia junto com ele e depois eu tinha que destrinchar com ele o conteúdo, né? E foi até interessante, teve um ponto interessante nessa história que a professora colocava GIFs pra atrair as crianças, assim. Ela sempre fazia um mimozinho, assim, eram slidezinhos muito bonitinhos, muito charmosos, assim, pra criança se sentir atraída a assistir, né, a visualizar aquele conteúdo. Só que o GIF era uma coisa que comprometia total a atenção dele. Eu não esqueço disso. Teve uma aula que ela botou que tinha um Super Mario Bros. Que ele pulava ele corria nos tijolinhos ali, aí ele pulava no caninho. E a gente já tava naquele slide ali várias vezes. Eu falava, Pedro, o que foi dito agora? Aí ele, ai mãe, não lembro. Aí eu, tá bom, vou botar de novo. Pedro, e aí? Aí ele, mãe, não lembro. Aí eu falei assim, o que o Mário faz? Aí o Mário vai no tijolinho, tem tantos tijolos, ele tá com a cor tal e não sei o que, e pula no caninho. Aí eu mandei uma mensagem pra professora dele, eu falei, olha, eu não tô querendo ser desagradável, eu tenho um pavor disso. Eu falei, eu não quero ser a mãe desagradável, mas o GIF tá comprometendo total a atenção dele. A professora super entendeu, falou que realmente fazia sentido e parou de colocar os GIFs. Então, aquilo ali foi um episódio engraçado que aconteceu nessa nossa trajetória aí. Isso já durante a pandemia. Pedro sempre andou na ponta dos pés, sempre. Só que é o que eu falei, gente. A gente não tem a informação. São coisas que a gente só descobre quando a gente vai atrás da informação. Então, Pedro sempre andou na ponta dos pés. Sempre teve. Eu comecei a falar da coordenação motora fina. Assim, eu vi de gente, tá muito orgânico. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada roteirizado. Eu só coloquei alguns tópicos aqui pra eu lembrar do que eu tenho que falar. Mas eu não roteirizei nada. Eu tô falando de acordo com o que eu tô lembrando, com o que eu tô sentindo. E eu falo devagar. Então, né? Vocês podem avançar aí que eu não vou ficar ofendida, não. Então, a questão da coordenação motora fina, ele nunca gostou de pintar, sabe? Pintar os desenhinhos que vinham da escola, ele nunca gostou. Sempre fazia de qualquer jeito, borrava tudo. Recorte. Ele não consegue, até hoje ele ainda tem um pouco de questão com isso. De cortar direitinho no pontilhado, colar exatamente retinho como tem que ser. Ele tem essa dificuldade. Aí vieram as primeiras crises, né? Que hoje eu vejo como crise. Ele ficava muito nervoso, porque quando as aulas passaram a ser online, não mais remotas, mas online, aquele monte de vídeos ligados e microfones, e até que eles se adaptaram à questão todos os microfones desligados e só liga o microfone quem vai falar, ali foi um caos, assim.
Ele ficava muito nervoso, ele não queria acompanhar, ele não queria participar. E era difícil, assim. Foi um período bem complicado. O Pedro sempre teve problema de mudança de rotina. Então, se ele tá acostumado a fazer alguma coisa naquele dia, naquela hora, se por algum motivo eu tiver que mudar, eu preciso avisar ele com antecedência. Porque se eu não avisar com antecedência, é muito possível que desencadeie uma crise, que no caso do Pedro, as crises vêm ou em forma de choro, de muita tristeza, que você olha e pensa, nossa, desproporcional, não? Por que ele tá tão afetado com uma coisa tão simples? Ou revolta. Ele fica revoltado, ele odeia. Ele nunca me falou que me odeia, nem que odeia o pai. Eu sempre tive muito esse cuidado com a questão da educação dele, da disciplina. Então, ele nunca falou, eu te odeio. Mas, por exemplo, Pedro, você tá de castigo sem videogame porque você entregou o dever incompleto. Aí ele fala, eu odeio ficar sem videogame. Eu odeio ter que fazer dever todo dia. Aí tudo ele odeia, tudo odeia muito intenso, assim. Ou ele adora ou ele odeia, não tem meio termo. Se ele tá muito feliz, ele fala o dia inteiro no mesmo assunto várias vezes, várias e massivas vezes. Se ele não gosta, se ele se frustra por alguma coisa, ele remoe aquilo por dias, por semanas. Eu lembro que na Copa 2018, a Copa de 2018, que o Brasil perdeu pra Bélgica, eu não sabia o que ia acontecer, porque ele nunca tinha demonstrado interesse em futebol. Quando o Brasil perdeu pra Bélgica, o Pedro chorou das 3 da tarde à meia-noite, sem parar. Ele não parou de chorar, por nenhum momento. Foi uma crise muito séria. Hoje eu vejo que foi uma crise e ninguém estava entendendo. Nossa, mas Pedro nem liga tanto pra futebol, por que ele tá desse jeito? Ele estava certo que o Brasil ia ganhar. Então quando o Brasil perdeu, aquilo ali pra ele foi o fim, mesmo. E foi muito difícil, muito difícil. Quando tem que trocar de escola, teve que trocar de escola, tivemos muita dificuldade para que ele não se adaptasse à nova escola, se adaptasse ao fato de que ele ia mudar de escola. Porque como ele é muito sociável, ele chega e faz amizade, não tem muito problema com isso. Mas até ele, como se diz, internalizar que aquilo ali realmente vai acontecer, para ele é muito difícil. Então, tudo que não é avisado, que não é previsto e que frustra, causa um impacto muito grande nele. Muito mesmo, assim. Eu tenho, como eu disse, eu sempre fui muito preocupada com a rotina, né? Com a disciplina. Eu sempre acreditei que ele precisa começar desde a educação de base a levar a sério as questões da escola, a não se viciar muito em eletrônicos. Então, desde pequenininho, eu sempre tentei condicionar ele à leitura de quadrinhos, né? Então, sempre foi uma coisa assim muito... A leitura sempre foi uma coisa muito presente na vida dele, mas ele gosta muito de eletrônicos. Então, eu instalei um aplicativo no celular dele, que chama Family Link. Fica aí a dica para os pais. Que quando dá uma determinada hora, a hora ali que você define, o aplicativo simplesmente trava o celular inteiro e vira um peso de papel, literalmente. A criança não consegue fazer nada no celular, nada. Se estiver jogando, para total. E essa é a coisa que ele mais odeia na vida. Ele odeia esse aplicativo. Ele sempre reclama desse aplicativo e aquele aplicativo para ele é a morte. Então é mais uma coisa que nós sempre temos que negociar com ele. Como para ele é muito forte essa questão dele odiar o aplicativo, do aplicativo ser uma coisa tão terrível para ele, eu aprendi a negociar. Então, assim, não importa se eu dou mais 5 minutos. Alguma coisa a mais do que aquele bloqueio ele tem que ter. Então hoje eu já não vejo mais como uma questão de quer me afrontar. Não. Pode ser 2 minutos, mas tem que ser flexibilizado, sabe? Aquilo ali de ele ser obrigado a parar naquela hora ali porque o aplicativo vai bloquear pra ele ao fim. Ele odeia. E aí, nas aulas virtuais, as professoras sempre davam um tempo pra eles falarem, pra conversar, bater um papo, eles não se viam pessoalmente. E o Pedro sempre falava no mesmo assunto. Sempre. E as crianças não entendiam muito, sabe? Porque é uma pessoa que não muda. Ela sempre fala no mesmo assunto e não se interessa pelo que você tá falando. Aí começaram os problemas com os coleguinhas. Não chegou nada a ser muito pesado, mas os colegas falavam pra ele, você só fala disso, a gente não quer mais falar disso. A gente não aguenta mais ouvir você falar disso.
Quando a gente quer falar, você não quer ouvir, você só quer falar sobre as coisas que você quer. Não dá pra gente. Então ele passou a... Ele nunca chegou a ser isolado, nem quando ele voltou, não, sabe? Mas os amigos sempre deixaram claro pra ele que era um saco ter que ouvir ele sempre falar 1000 vezes a mesma coisa. Já falei sobre o amor e ódio, né? Quando ele ama uma coisa, ele passa o dia inteiro falando sobre aquela mesma coisa. Quando ele tá com raiva, é o dia inteiro remoendo aquilo. As frustrações, sempre de forma catastrófica. É tudo muito forte pra ele, é tudo muito pesado, é tudo muito literal. Quando a professora falava que ia me falar alguma coisa, ou que ele não estava prestando atenção, ou que ele não tinha copiado, pra ele entrava em crise na hora, ele começava a chorar muito. E eu nunca, em nenhum momento da minha vida, agredi ele. Era puramente por uma questão de não me decepcionar, sabe? Eu não quero que a minha mãe saiba que eu falei por algum motivo. Então ele entrava em crise, ele chorava muito. Ele pedia pra professora, pelo amor de Deus, eu não sei o que tá acontecendo comigo. E aí ele começou... Eu fiz aqui os tópicos, mas eu percebi que tem muita coisa que tá fora de cronologia. Mas dentro do contexto dá pra entender sobre o que eu tô falando. Quando ele voltou para presencial, ele ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo tinha a questão dos barulhos que ele faz, que estavam incomodando de verdade os amigos. Sempre no início do ano eu ia na escola, quando ele trocou para essa escola que ele está atualmente. Desde o primeiro ano eu fiz questão de ir na primeira reunião, conversar com as professoras que eu tinha essa desconfiança. Desde que a desconfiança era de TDAH até depois do laudo, eu sempre fiz questão de ir para que elas não para elas terem um tratamento diferente com ele, porque eu nunca tive essa intenção. Eu nunca fui mãe do alecrim dourado, sabe? Mas para que elas soubessem que não era por mal, que não era uma afronta, que elas poderiam sim chamar a atenção dele, até para ele poder saber que aquilo ali é algo que precisa ser controlado, precisa ser resolvido. Então eu sempre fiz essa questão de ter esse contato. Só que essa questão de ele não conseguir controlar os barulhos fazia com que ele chegasse em casa muito triste. Muito triste. Ele falava que ele se sentia muito mal, porque aqueles barulhos vinham na cabeça dele, ele não sabia o que fazer para não fazer os barulhos, e aquilo ali estava acabando com ele. Foi quando eu resolvi levar ele para fazer uma avaliação com a neuropediatra. E a neuropediatra, ela me encaminhou para psiquiatria e para psicologia. Na psiquiatria, diante de todos os sintomas, de todos os sinais e sintomas, ela falou pra mim, ele tá no espectro. A essa altura eu já desconfiava, porque eu já tinha entrado em vários grupos de mães no Facebook, em vários fóruns, e eu fui vendo cada vez mais as semelhanças dele com esse meu primo. Cada vez mais ele tava ali no meio do caminho, e nem com as primas, nem com o primo, ele tava ali no meio, isso sempre foi muito presente. Então eu fui procurar psiquiatra, porque ele estava apresentando sinais de depressão. E depressão é urgente, principalmente em criança, é urgente. Ele estava apresentando sinais de ansiedade e depressão. Então eu levei ele para psiquiatra, e a psiquiatra, na mesma hora, falou, olha mãe, todos os sinais, todos os sintomas que você me trouxe aqui não me trazem dúvida. E tem uma outra coisa que eu não falei também, ele é o super sincero, sabe? Se você não quer ouvir a verdade, não pergunte pra ele, porque ele vai te falar. Então é uma outra coisa, assim, ele é muito sem filtro. Ele é muito sem filtro. Inclusive, ele não usa da mentira nem pra se beneficiar. Por exemplo, eu sou comissária de voo, eu trabalho viajando. Tem coisas que se ele não me contar, eu não tenho como saber. Mas é a primeira coisa que ele faz. Ele fala, mãe, eu esqueci de levar o dever tal, não sei o que, mãe, eu esqueci de anotar tal coisa. Aí eu pergunto assim pra ele, mas você esqueceu de anotar por quê? Aí ele fala, porque eu tava conversando. Extremamente sincero, extremamente puro. Então eu fui, voltando ao assunto, fui pra psiquiatra. A psiquiatra já me deu o laudo, porque com esse laudo eu já poderia apresentar na escola, pro caso de ele ter alguma necessidade de adaptação, né, na escola. Eu nunca acreditei que fosse necessário um ensino adaptado para ele, porque as notas dele sempre foram excelentes e as provas dele, as avaliações não são diferentes dos amiguinhos. As notas dele são muito altas. Mas ele tem muita questão com leitura. Ele não gosta de ler corrido. Ele gosta de ler quadrinhos. Então, quando vem uma leitura corrida, ele tem dificuldade. Então, eu levei, falei, não avisei pra ele, mas falei, caso vocês percebam
que o Pedro tá com alguma questão, por favor, tá aqui o laudo dele. Pergunta se ele precisa que leia pra ele. Como ele é muito disperso, ele se dispersa com muita facilidade. Se ele precisar de sala separada, convida ele para fazer a prova em outra sala. Eu não vou falar para ele pedir nada disso. Mas se ele precisar, eu gostaria de poder contar com a escola. E a escola se mostrou aberta, muito aberta, desde o início, desde o primeiro dia de aula do Pedro. O Educandário Santa Cecília sempre se mostrou disponível. Nós estamos aqui, o Pedro é importante para nós e a gente tá com ele. Então, nem eu, nem ele nunca nos sentimos desamparados ali. Aí, teve uma outra questão também que eu não falei, que eu não vou dizer via de regra, mas é algo também que eu observei nessas pesquisas que eu fiz, que é muito comum que as crianças que estão no espectro autista tenham alguma habilidade muito diferenciada e inexplicável para alguma coisa. E o Pedro, nós não temos músicos na família, né? Não somos uma família de músicos, e ele nunca teve contato com um instrumento musical, mas uma das vezes que ele estava com dificuldade para dormir, eu procurei, ele tá passando um carro de ambulância, polícia, sei lá. Na verdade não, eu comprei para ele, antes de desconfiar que ele poderia, né, ser autista, eu sempre fui muito interessada em mostrar para ele de forma lúdica temas importantes e relevantes para a nossa sociedade. Então eu comprei para ele um gibi da Turma da Mônica, da coleção Saiba Mais, que era sobre inclusão social. Eu comprei esse gibi porque ele conhecia a condição do nosso primo, do Saulo, que é o nosso primo que está no espectro no grau 2, e ele já sabia, para ele aquilo ali era muito normal. E eles têm uma identificação absurda. Eles são melhores amigos, eles brincam juntos, eles se identificam, e é uma coisa muito bonita a relação que eles têm. E eu comprei esse livro de inclusão social para isso, para que ele visse quais são os tipos de indivíduos, né, na nossa sociedade, das pessoas que precisam ou de atenção diferenciada ou de ambientes acessíveis, né, como o piso tátil para deficientes visuais, as rampas para os cadeirantes, o ensino adaptado quando são autistas. Então, ele leu aquele livro ali e ele me chamou, mãe, eu falei, o quê? Aí ele falou assim, você não vai acreditar no que eu vi aqui. Eu vi que existia um pianista que era surdo. Aí eu falei, sim, filho, um dos maiores pianistas da história da humanidade era surdo, Beethoven. Aí, mãe, impossível, como é que o cara, ele era o maior pianista da história da humanidade se ele não ouvia o que ele estava tocando? Aí eu falei, eu não sei, mas era. Aí ele falou assim, eu preciso ouvir porque eu não tô acreditando nisso. Aí eu botei pra ele ouvir e ele se apaixonou pelo Beethoven. Se apaixonou. Então ele começou a ouvir todos os dias pra dormir. Todos os dias pra dormir ele ouvia o Beethoven. Depois ele começou a se interessar por outros tipos de música clássica, né? Gosta muito do Mozart, gosta muito do Tchaikovsky, do Bach, do Chopin. Mas o que ele mais gosta é o Beethoven. E no aniversário dele, Dia das Crianças, a minha mãe, assim, infelizmente, como eu disse, o Pedro é uma criança que tem tudo, né? Uma criança cercada de carinho e amor por todos os lados. Minha mãe, sem saber o que dar de presente Dia das Crianças, comprou um tecladinho de brinquedo, que era uma coisa que ele ainda não tinha. E ela comprou só porque, como ele disse que estava gostando de piano, minha mãe comprou ali para ele poder brincar. E como eu disse que ele é uma criança muito barulhenta, ela comprou. 2 horas depois que ela comprou, ele tinha tirado a 9ª Sinfonia de Beethoven de ouvido. Vai. Lindo! No tecladinho de brinquedo. Eu corri com ele pra escola de música. E quando eu chego lá, ele falou pro professor, ele foi bem claro, eu quero aprender a tocar igual Beethoven. E o professor falou assim, mãe, a música clássica pra criança assim na idade dele é muito maçante, talvez ele perca o interesse. Será que você não quer começar no teclado, uma coisa mais popular? Mas ele tem a questão da inflexibilidade. Ele não queria de jeito nenhum. Não quero.
Eu quero piano e quero clássico. Em 6 meses de aula, ele já tinha apresentado 3 peças na escola. É um talento que eu não sei de onde que ele tirou. Eu não sei. É uma coisa realmente inexplicável. O talento que ele tem para as artes, né? Porque ele também ele gosta de quadros, então ele sabe olhar para o quadro e ver de quem que é o quadro, se é do Van Gogh, se é do Monet, se é do Diego Rivera, da Frida. Ele sabe, ele bate o olho e sabe. E a música entrou aí, nesse emaranhado de coisas aí que eu disse. A música também é um dos indícios, né? E ele está agora fazendo umas terapias. Ele tá bem diferente já. Algumas coisas ele já consegue controlar. Já tá conseguindo se regular em algumas coisas. Ainda temos muito caminho pela frente. Mas o que eu deixo pra vocês, mães, é: comecem. Percam o medo. O seu filho só vai ganhar com isso. Seu filho, sua filha, só vai ganhar com isso. Você vai dar qualidade de vida, você vai dar recursos para que eles tenham uma vida o mais próxima da normalidade possível. Não deixe que ninguém pense que vocês são diferentes, que vocês não merecem, ou que o filho de vocês é inferior. As pessoas falam, né? Os autistas não têm empatia. Gente, isso não existe. É muito diferente não ter empatia como ser lógico. O meu filho, ele tem muita dificuldade com o subjetivo. Tudo para ele precisa ser dito. Não existe o óbvio pro Pedro. O óbvio precisa ser dito para ele. Mas é totalmente diferente de não ter empatia. Isso ele tem muita. Então o raciocínio dele é extremamente lógico. Ele sempre precisa de um porquê, de um motivo. Sempre. Nada para ele é porque sim. Era engraçado que até quando eu falava assim para ele, antes de saber, né? Eu falava assim: olha, se eu chegar e o seu dever não estiver pronto, você já sabe? Aí ele respondia assim pra mim: não sei. Mas não era num tom de afronta, não era num tom de... Ele não tava sendo abusado comigo. Realmente ele não sabia. Eu falava: você já sabe, mas como? Como eu já sei se você nunca me disse? O que vai acontecer? Foram coisas que eu tive que me adaptar. Eu ainda dou muita risada com algumas coisas dele, assim. Coisas que ele fala, reações espontâneas que ele tem. Ontem mesmo ele falou pra mim que eu mando áudios muito longos. Aí eu perguntei pra ele: mas se eu preciso de um tempo, se eu preciso de 3 minutos pra dizer o que eu quero, o que eu preciso, qual é o problema? Aí ele: porque em 3 minutos dá tempo de fazer um miojo. Aí eu falei pra ele: mas você preferia fazer um miojo do que ouvir o que eu tenho pra te falar? Aí ele respondeu: é. Então é assim, gente, esse é o meu Pedro. É a pessoa que eu mais amo nesse mundo inteiro. É a pessoa que faz os meus dias mais felizes. Eu não sei o que seria da minha vida sem ele. E saber que ele tem uma condição e que ele tem orgulho da condição que ele tem é uma coisa que pra mim não tem preço. Ele fala com muito orgulho que ele é autista. Muito orgulho. Ele fala pra todo mundo. Um dos focos dele, hiperfocos dele, é estatísticas e porcentagens. Então ele fala que ele se considera raro. Eu me considero raro. Então pra ele aquilo é muito importante. Eu nunca escondi dele nem a possibilidade dele ser. Ele já saiu da psiquiatra sabendo. Então ele perguntou pra mim quando a gente saiu. Ele falou: mãe, o que eu tenho? Eu falei: então, filho, nós descobrimos que você é autista grau 1. Aí ele falou assim: mas isso tem cura? Eu falei: não tem cura, porque isso não é uma doença. Você não tá doente. O autismo é uma condição que faz com que o seu funcionamento cerebral seja diferente. Você só pensa diferente da maioria das pessoas. Mas isso não é um problema. E ele fala pra todo mundo. Ele falou com flanelinha quando a gente foi buscar o carro. Ele tem orgulho de ser quem ele é. Ele se sente feliz sendo quem ele é. Ele tem paciência de explicar sobre o que ele é. E saber que ele é feliz e que ele não se sente menos capaz do que qualquer outra criança é uma coisa que pra mim não tem preço. Se deem o direito de não pensar nos outros,
no que vão pensar, no que vão agir, no que pode ser ou não ser, e vão pro lado prático. Vocês só têm a ganhar com isso. Vocês e o filho de vocês. O vídeo ficou longo, eu avisei que ficaria longo, mas eu precisava falar. Foi a primeira vez que eu falei sobre isso, e eu só tenho gratidão, eu só tenho amor. No meu coração só cabe amor. E eu quero que no de vocês também. Gente, a melhor forma, eu vou terminar o vídeo da mesma forma que eu comecei. A melhor forma de combater o preconceito é a informação. Autismo não tem cara. Um beijo pra vocês, uma boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver vendo esse vídeo.